E aí, gente, tudo bom? Aqui nós estamos vendo agora um vídeo de exercícios relacionado ao assunto título. Então, se você não assistiu ainda o vídeo de título, volta lá um pouquinho e assiste. Depois volta aqui, tá? Para ver apenas respondendo exercícios relacionados ao assunto título, tá? Como primeiro exemplo, gente, eu coloquei aqui o seguinte: uma solução contém 8 gramas de NaCl, ou seja, cloreto de sódio, e 42 gramas de água. Aqui ele está perguntando qual é o título em massa e o título percentual. Tá? Ele quer que você calcule o título em massa e o título em percentual. Lembrando, tá, que o título em percentual a gente só calcula depois que acha o título em massa. Título, gente, ele é calculado pela seguinte forma. Título, ele é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Lembrando que M1, massa do soluto, M2, massa do solvente. Então, quando a gente vai fazer uma questão de título, eu tenho que saber a massa do volume, inicialmente, e a massa do solvente, tá? Ou seja, lembrando, soluto é o elemento que vai ser dissolvido, solvente é o elemento, a substância que vai dissolver. Tá? Então aqui, quem vai ser o meu M1? Só lembrando, como aquele disse água, pessoal, água ele é um solvente, tá? Ele é um solvente, como a gente já disse, a água é solvente universal. Então eu já sei que a água é o meu solvente e o meu sódio, meu cloreto de sódio, ele vai ser o meu soluto. Lembrando que soluto ele é expresso por M1, que é a massa do soluto. Qual é a massa do meu soluto, pessoal? É 8 gramas. E qual é a massa do meu solvente? 42 gramas, tá? Ó. M1, massa do soluto. Quem é meu soluto? Cloreto de sódio. E M2, massa do solvente. Quem é meu solvente? A água, que tem como massa 42 gramas. Agora é só a gente substituir aqui na fórmula de título. Logo, o meu título vai ser igual a M1. Quem é M1, gente? 8 dividido por M1 mais M2. M1 é 8 e M2, 42. Então, vai ficar 8 mais 42. Meu título vai ser igual a 8 sobre 8 mais 42, 8 mais 2, 10, vai 1, 4 mais 1, 5, que dá um total de 50, tá certo? Meu título vai ser igual a 8 dividido para 50 é 0,16, tá certo? 8 dividido para 50 é igual a 0,16. Então, esse aqui, ele é o meu título em massa, tá? Se eu quiser colocar, como aqui é um título em massa, a gente coloca aqui o resultado. Ó, título MM, que ou seja, título de massa em massa. Outra coisa que a questão falou, que ele quer que vocês calculem o título em percentual, seja o título em porcentagem. O título em porcentagem, ele é calculado como? É 100 vezes o título. Como eu já sei quem é o meu título, pessoal? 0,16. Basta fazer o cálculo aqui, ó. Título em porcentagem vai ser 100 vezes 0,16. Meu título em porcentagem vai ser de 16%. Ou seja, qual é o meu título? 0,16 e o meu título em porcentagem, 16%. Observem aqui, ó, como eu falei para vocês, o título ele sempre vai ser um resultado maior que 0 e menor que 1. 0,16 ele está entre 0 e 1, tá? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Espero que vocês tenham entendido. Exemplo 2, tá, pessoal? Agora, quantos gramas de H2O são necessários a fim de se preparar uma solução a 20%
em peso usando 80 gramas de soluto. Nessa questão, gente, ele não está pedindo para vocês calcularem o título em si. Ele está pedindo para vocês calcularem quantas gramas de H2O, tá? São necessários para preparar uma solução. Lembrando, H2O, ele é o que, gente? Solvente. Porque H2O é água, né? Água, ele é um solvente. E se eu não soubesse disso, a questão ainda disse, 80 gramas de soluto lá no final, tá? Dizendo que foi usado 80 gramas de soluto para se preparar essa solução. Se ele já disse a quantidade de soluto, e isso aqui é o soluto, então a água, obviamente, só pode ser o solvente. Como eu gosto de falar para vocês, quando a gente vai responder qualquer questão, seja de química, matemática ou física, e até na biologia, quando tem cálculo, coloque as informações aqui do lado, primeiro, para que vocês não se percam, tá? O que foi que a questão falou? Quantas gramas de água são necessárias? Ou seja, isso já é a pergunta. Ele está perguntando quantas gramas de água são necessárias para se preparar uma solução. Água é o quê? Solvente. E como é que a gente expressa o solvente? Lembrando que é massa, porque ele falou 20 gramas em peso. Peso é o que, gente? Massa. Ou seja, esse meu título aqui, ele vai ser título em massa. Por isso que eu vou usar o M, que é massa. M de massa. Porque peso é massa, tá? Ok? Lembrando, água, ele vai ser meu M2. Lembrando que M2, ele sempre faz alusão ao solvente. E a água é solvente. Então, o meu M2 é pontinho de interrogação, porque ele está perguntando quantos gramas de água são necessários para se preparar essa solução. Tá? Então, meu M2 é uma interrogação. O que foi que a questão me falou mais ainda? A fim de preparar uma solução, 20% em peso. 20% em peso, pessoal, toda vez que tem porcentagem é o quê? Título em porcentagem. Então, o meu título em porcentagem é igual a 20%. E ele falou o quê? Que foi usado 80 gramas de soluto. Soluto é quem, gente? M1. M1, ele sempre vai fazer referência ao soluto, que vale 80 gramas. Então, o que foi que a questão me disse? Ele me disse meu título em porcentagem, me disse a minha massa do meu soluto, e ele está perguntando qual é a massa do meu solvente. Quando eu quero calcular um título, o título ele é como? Título é igual a M1 dividido M1 mais M2. Eu já sei quem é o meu título? Ainda não. Eu já sei quem é a massa do meu soluto? Sim, a questão já me disse, a massa do meu soluto é 80 gramas. A questão está pedindo a massa do meu solvente, tá? Então a gente vai ter que procurar a massa do meu solvente. Só que para mim achar a massa do meu solvente, eu preciso saber o título. Mas a questão não me disse o título. Disse? Não, ela não disse o título. Mas ela disse o título em porcentagem. Tá? Então, através do título em porcentagem, eu posso achar o meu título. Professor, se eu quisesse só pegar o 20 e colocar aqui, ia dar alguma coisa? Sim, você iria errar a questão, tá? Porque título em porcentagem, pessoal, não é a mesma coisa que título, tá? São coisas diferentes. Mas, através do meu título em porcentagem, eu consigo encontrar o meu título. Como é que a gente calcula o título em porcentagem? Título em porcentagem é igual a 100 vezes o título. Título em porcentagem é igual a 100 vezes o meu título. Eu não sei quem é o meu título, mas eu sei quem é o meu título em porcentagem, 20%. Logo, título em porcentagem, ele vai ser 20, que é igual a 100 vezes o meu título. Como aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 20 dividido para 100, que é igual ao meu título.
Título é igual a um zero em cima leva um zero embaixo. 2 dividido para 10 é 0,2. Então, quem é o meu título? Meu título é igual a 0,2. Tá certo? Então, eu consegui encontrar o meu título. Agora, eu posso achar a massa do meu solvente? Sim, eu posso achar a massa do meu solvente. Porque eu conheço o valor do título? Conheço. 0,2. Eu conheço a massa do meu soluto? Também conheço. 80 gramas. Então, quem é o meu título? 0,2. Que é igual. Quem é a massa do meu soluto? 80. Dividido. Quem é a massa do meu soluto? 80 mais. Quem é a massa do meu solvente? Não sei. Então, a gente faz o que quando a gente não sabe? Exatamente. Repete a variável, porque eu não sei o valor dela. Ó, como isso aqui é uma igualdade, a gente sempre responde meio pelos extremos, tá? Ó, vai ficar, como aqui embaixo não tem nada, quando não aparece nada é sempre o número 1. 1 vezes 80, que é igual a 0,2, que multiplica 80 mais M2. Ah, professor, por que eu coloquei o parênteses? Ó, se eu não colocasse esse parênteses, pessoal, essa multiplicação aqui, ela estaria ocorrendo apenas com 80, tá? Mas, lembre-se, essa multiplicação, ela vai ter que ocorrer com todos os que estão aqui nesse denominador. Então, por isso que eu coloco o parênteses. O parênteses, ele vai representar isso. Ele vai dizer que esse 0,2 vai estar multiplicando tanto o 80 quanto o M2. 80 é igual a 0,2, ó, esse 0,2 ele vai multiplicar tudo que está no parênteses. Então, ele vai multiplicar o 80 e ele vai multiplicar o M2, tá? Então, ó, 0,2 vezes 80 é igual a 16. 0,2 vezes M2. Ó, lembrando que aqui tem um sinal de mais e aqui na frente tem um sinal de mais, tá? Ó, mais por mais, mais. 0,2 vezes M2, 0,2 M2. Como aqui, ó, como eu quero achar o valor do M2, como é que a gente faz para achar o valor de uma variável? Passa tudo que não é variável para o outro lado, tá certo? Eu vou começar pelo 16. Como o 16 está positivo, ele vem para o outro lado, negativo, que é igual a 0,2 M2. 80 menos 16 é igual a 64, que é igual a 0,2 M2. Meu M2 vai ser igual a 64. Ó, como está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 64 dividido por 0,2. Vou trazer isso para cá. Meu M2 vai ser igual a 64 dividido por 0,2. Vou fazer essa divisãozinha aqui do lado, tá? Para vocês verem. 64 dividido por 0,2. Aqui, gente, nós temos uma divisão de número com vírgula. Divisão de número com vírgula, eu só posso dividir número com vírgula por número com vírgula, tá? Só que aqui não tem vírgula. Se não tem vírgula e aqui tem, não dá para dividir, tá? E se não dá, então eu faço o quê? Eu acrescento uma vírgula aqui, para que ambos fiquem com vírgula. E eu vou colocar aqui, ó, depois da vírgula, zeros. Só que eu tenho uma quantidade de zeros para colocar. Sempre eu vou colocar a mesma quantidade de zeros correspondente à quantidade de números que há após a vírgula do outro lado. Ó. Aqui eu tenho um número após a vírgula. Então, aqui eu vou colocar um zero após a vírgula. Agora, ó, vírgula, vírgula. Como os dois têm vírgula e os dois têm a mesma quantidade de números após a vírgula, eu faço o quê? Eu elimino as vírgulas. Ficou 640 dividido para 2, porque 0 à esquerda de um número não vale nada. Ó, 640 dividido para 2, 6 dividido para 2
dá por 3, que dá 6, que sobra 0, abaixo o 4, que dá por 2, que dá 4, que dá 0. Como sobrou um 0, vem um 0 por resultado. Ou seja, 64 dividido por 0,2 é 320 gramas. Ou seja, qual é a quantidade de solvente que foi necessário para preparar essa solução? 320 gramas. Um detalhe, tá, gente? Nunca esqueçam, gente, a unidade de medida, tá? É uma coisa que eu já falei lá na concentração comum, serve aqui também para densidade. Não esqueçam de colocar a unidade de medida referente à massa ou volume, por exemplo, quando for título em volume. Eu só não coloco unidade de medida em título, porque o título ele não possui uma unidade de medida específica, tá? Mas a massa ela possui. Por que eu sei que aqui é gramas? Porque a massa do meu soluto ele foi dado em gramas. E se a massa do meu soluto foi dada em gramas, obviamente que a massa do meu solvente também vai ter que ser dado em gramas. Por isso que aqui ó, ficou 320 gramas. E também a questão disso, quantos gramas precisa, né? Espero que vocês tenham entendido. Bora lá para o próximo exemplo? Bom, agora a gente vai ver o nosso terceiro exemplo, tá, pessoal? Nosso terceiro exemplo, ele diz o seguinte: tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. Para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Bora lá. Primeira coisa que a gente deve ter nesse tipo de questões é saber quem é soluto, quem é solvente, tá? E quem é a solução em si. A solução em si, ele é o soro. Esse soro, ele é a junção dessa glicose. Glicose é açúcar, tá, gente? É porque ele deu um nome bonitinho para ela. Com essa glicose, mais água. Ou seja, água, gente, como eu já sei água, ele é o quê? Ele é um solvente. Então, eu já sei quem é o meu solvente. E ele também disse que ele quer saber quantas gramas de glicose são necessárias. Como a água é meu solvente, a glicose só pode ser o quê? O meu soluto. Então, como aqui ele quer saber quantos gramas de glicose vai pegar nessa solução, então eu estou procurando o meu M1. Ou seja, meu M1 é a massa da minha glicose. Como ele está perguntando quantas gramas de glicose são necessários, então quem é meu M1? É o meu pontinho de interrogação. Ele disse também que esse soro, ele tem 5%, ele é uma solução de título 5%. Então eu sei que o meu título, em porcentagem, ele é igual a 5%. Tá? E ele também disse que tem 1 kg desse soro. Nesse caso, pessoal, eu vou estar utilizando somente o M. Lembrando, quem é o M? O M, ele é a massa da solução. Por que eu não vou usar o M2 nesse caso? Porque a questão, ela não me falou a massa da água. Ela me disse que foi a massa total, ou seja, a massa da solução. E vocês lembram que o título tem duas formas diferentes de se calcular. A primeira delas é quando você sabe a massa da solução, e a segunda dela é quando você sabe a massa do soluto e a massa do solvente. Nesse caso, a questão ela já foi mais específica. Ela já disse que a solução ela tem 1 kg. Tá? 1 kg de soro, ou seja, é a massa total, ou seja, a massa da solução. Então, a massa da minha solução, ela é 1 kg. Só que essa massa eu não vou estar usando em quilos. Por que eu não vou estar usando em quilos? Porque ele pediu para calcular quantas gramas. Ou seja, se ele quer saber o valor do meu soluto em gramas, para me calcular, as unidades de medida têm que serem iguais. Tá? Então, como aqui ele está pedindo em gramas, aqui está em quilo, são unidades de medidas diferentes. Então, eu vou transformar esse quilo para gramas, que eu acho que todo mundo deve saber. Quantas gramas tem 1 quilo? 1000. Então, a minha massa total aqui que eu vou usar vai ser essa. 1000 gramas, tá? Porque as unidades de medidas, elas têm que estarem iguais. Como aqui ele pediu para calcular em gramas, eu vou achar o resultado em gramas. E aqui está em quilos. São diferentes, então eu converto esse quilo para gramas. 1 quilo tem quantas gramas? 1000. Logo, o meu título vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Tá? Essa daqui é a segunda forma de vocês calcularem o título,
que é quando vocês sabem a massa total, que é a massa da solução. Eu não sei quem é o meu título, mas aconteceu a mesma coisa na questão passada. Eu não sei quem é o meu título, mas eu sei o meu título em porcentagem. Então, através do título em porcentagem, lembrando que título em porcentagem vai ser 1000 por 100 vezes o título. Como eu já sei quem é meu título em porcentagem, eu posso calcular aqui o meu título. Ó. Título em porcentagem é 5,0, que é igual a 100. 5,0, pessoal, eu vou colocar 5, porque 0 à direita de vírgula não vale nada, tá certo? Vezes o meu título. Como aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo meu título. Logo, o meu título vai ser igual a 0,05. Tá? 5 dividido para 100, gente, é só como aqui o número embaixo é 100, é um número binário, eu posso fazer a vírgula andar. Ela vai, como aqui embaixo tem 2 zeros, a vírgula ela vai caminhar 2 casas, uma, 2. Ou seja, aqui ficaria um 0 e aqui a vírgula ficaria aqui, ou seja, 0,5. Mas se vocês tiverem dúvida em fazer a vírgula andar, vocês podem fazer a divisão normal. Ó. 5 dividido para 100. Vou fazer aqui do lado. Ó. 5 dividido para 100 dá, não, o 0 e a vírgula. 50 dividido para 100 dá para dividir? Não, então eu acrescento mais um 0. Observe, gente, que aqui eu acrescentei 2 zeros em sequências. Na matemática, isso é uma regra de divisão, tá? Quando a gente acrescenta 2 zeros em sequência, que foi o caso aqui, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar um 0 no resultado, viu? Como eu acrescentei 2 zeros em sequências, eu tenho obrigatoriamente que acrescentar um 0 no resultado. 500 dividido para 100, corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 5 dividido para 1, 5. Que dá 5, que sobra 0. 0,05. Então, já sei quem é o meu título aqui. Ó. O meu título é 0,05. Então, eu vou substituir aqui. 0,05. A massa do meu soluto, eu não sei. Quem é a massa da minha solução? 1000. Meio pelos extremos. Aqui, como não tem nada, é um número 1. M1 vezes 1 é igual a M1. E 0,05 vezes 1000. M1 é igual a... Nesse caso aqui, ó, multiplicação, pessoal, na multiplicação, eu vou fazer a vírgula caminhar de novo, tá? Multiplicação de números por 1000, aqui, como eu tenho 3 zeros, na multiplicação, a vírgula, ela anda da esquerda para a direita. Na divisão, que foi aqui na questão anterior, a vírgula, ela anda da direita para a esquerda, tá? Como aqui é a multiplicação, a vírgula, ela anda da esquerda para a direita. Então, a vírgula, ela vai caminhar, ó, 3 casas, ó. Observe que aqui eu tenho 0,05. Eu vou fazer a vírgula caminhar 3 casas, ó, da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Então, a vírgula foi parar aqui, ó. Logo, ela foi parar aqui porque ela caminhou 3 casas. Logo aqui eu tive 0,050,0. 0 à esquerda de um número não vale nada, então eu posso apagar. Então esses 2 zeros aqui eu posso apagar. E 0 à direita de vírgula também não vale nada, então eu posso apagar. Fica um total de 50. 50 é o quê? Gramas. Ou seja, qual é a massa do meu solvente? Ou do meu soluto, perdão. A massa do meu soluto é 50 gramas. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos a todos. E tchau, tchau!